Good morning all. We are now starting the third session of our course Media Bom Training. dia a todos, estamos começando agora a terceira sessão do nosso curso, produzir uma imagem positiva dos migrantes na região SADC, e como nas duas sessões anteriores, nós vamos apresentar as palestras de hoje e teremos dois especialistas que já conhecem, que são Charles e Vincent, e hoje teremos também duas novas apresentadores, a Macungo, da OIT, que atua no campo da comunicação, é uma especialista em comunicação da OIT, e a Carolina Rodrigues, que é consultora com um bom número de anos de experiência neste setor das Nações Unidas e vão partilhar seus conhecimentos conosco hoje. E para a primeira parte da sessão de hoje, nós vamos abordar a mídia como um parceiro, como um interveniente e que monitora o impacto do relato. Portanto, este vai ser o tópico da primeira parte da sessão de hoje. E para facilitar a sessão, eu gostaria de passar o microfone para Macungo, que vai nos ajudar neste sentido. Macungo, seja bem-vindo para a nossa sessão de hoje. O microfone é seu. Muito obrigada, Fernando, e muito bom dia a todos os participantes e bom dia também para todos os colegas que apresentarão as palestras. E vamos começar então com a mídia como parceiro. Vai ser a segunda sessão de hoje e Charles vai fazer essa apresentação. Eu vou ser a moderadora na primeira parte com relação à reportagem justa e eficaz. Eu gostaria de dar, portanto, explicar como vai ser a sessão. Nosso grupo de público atua no setor das comunicações, são jornalistas, são repórteres, são assessores de comunicação e muitos deles estão trabalhando justamente no campo da migração e trabalham para agências de comunicação nesse sentido. E temos então Carolina, que tem muita experiência em estratégia de comunicação, com conteúdo, desenvolvimento de conteúdos sobre questões referentes à migração, e a outra palestra será dada por Charles também, que acho que todos já o conhecem agora, com a perspectiva, é um jornalista de como fazer a cobertura deste tipo de por exemplo, no campo das migrações, mas também é especializado na proteção das fontes jornalísticas, e também sobre como nós podemos influenciar os nossos editores, os nossos empresários, sempre respeitando o conteúdo das histórias. Bom, para respeitar o nosso horário, eu gostaria de pedir a Charles para começar, antes de passar para Carolina, para fazer uma apresentação breve, dizer quais são os elementos-chave para os quais nós deveríamos olhar e concentrar a nossa atenção quando se trata de migração, para que possamos influenciar corretamente os decisores políticos, dando-lhes uma perspectiva correta. O microfone é seu, Charles. Muito obrigada, Macungo, e bom dia a todos. Eu vou falar em inglês, pois eu vejo que a maior parte dos participantes falam inglês, e eu peço desculpas aos participantes de língua francesa, mas, como eu disse ontem, se quiserem colocar perguntas ou fazer comentários no bate-papo, podem escrever em francês tranquilamente. Eu vou dar continuidade ao que Macungo sugeriu, para respeitar o tempo, pois há muito material que pode lhes ajudar a
compreender melhor essas perguntas numa ferramenta que está online, que não é específica ainda para a região SADC, é uma ferramenta que foi criada com jornalistas e com especialistas de comunicação de vários países, e está disponível em francês e em inglês atualmente, e é muito útil, é um recurso muito útil, e o que eu gostaria é mostrar-lhes e dizer-lhes como vocês podem responder algumas das perguntas que a Macungo estava levantando neste momento. Eu vou partilhar o link agora com vocês, espero que possam ver o texto que estou projetando agora, o kit da OIT para os jornalistas, que entra no campo de 2 pontos específicos muito correlatos diretamente a este campo muito importante, que é a migração, e que nós poderíamos chamar de hum, a migração laboral pode ter alguns problemas. Os trabalhadores migrantes são extremamente vulneráveis, sujeitos à exploração e até mesmo ao trabalho forçado, hum, e o recrutamento justo é um outro ponto muito importante no âmbito da ação da OIT, que está tentando garantir que os trabalhadores migrantes tenham os direitos garantidos, hum, e de fato este é o ponto crucial é o recrutamento justo, e todo o processo de recrutamento é complexo, não se trata apenas de inserir um trabalhador num determinado trabalho, começa muito antes e segue um caminho muito longo até o momento em que o trabalhador migrante volta para os seus países de origem, e se este processo não for justo, não for correto, os trabalhadores migrantes podem passar por uma experiência negativa. Para te falar um pouco a respeito deste kit de ferramentas, foi elaborado da seguinte maneira: qual era a ideia? A ideia é que, se vocês quiserem criar histórias com grande impacto, se vocês quiserem, por exemplo, convencer dentro da sua própria organização, uma organização de comunicação ou uma organização relativa à sociedade civil, qualquer tipo de organização, e vocês querem convencer as pessoas ou editores ou outros membros da organização que aquela história é importante, nós acreditamos que seja um essencial para vocês compreender quais são os principais desafios sobre os quais estão falando. A apresentação que foi feita ontem foi extremamente interessante e mostra vários aspectos desta questão, e neste kit de ferramentas vocês poderão também encontrar meios de entrar mais a fundo em alguns aspectos nas questões políticas que estão na base disso. Hum, por que falar a respeito da mão de obra na região SADC é importante? Por que analisar as práticas de recrutamento é importante? Como as agências de empregos particulares estão agindo, como os trabalhadores migrantes se encontram em em armadilhas de dívidas, para poder trabalhar. Portanto, tudo isso está nessa primeira parte. Vocês vão ver, é muito interativo, é repleto de vídeos, links, e não quero entrar em pormenores aqui, mas eu queria ressaltar que este é uma ferramenta, é um instrumento que vocês podem utilizar para bem compreender a questão. É também detalhado no aspecto jurídico, no aspecto legal, pois é um ponto importante também, e às vezes é difícil compreender ou ter uma visão global, sobretudo na atualidade, como foi se desenvolvendo, como o enquadramento jurídico foi se modificando, foi se desenvolvendo hum, com relação às normas internacionais do trabalho.
o conhecimento das normas internacionais do trabalho é extremamente importante para saber como podemos gerir a migração laboral também, e vocês vão ver que ao longo do tempo, sobretudo entre no final do século passado e o começo dos anos 2000, houve um aumento da produção de instrumentos internacionais sobre esses assuntos. É muito importante que vocês compreendam perfeitamente essa história, e é importante também que encontrem histórias que sejam interessantes e que chamem a atenção e atraiam o interesse do seu público. Nós partilhamos com um certo número de ideias, de histórias, sobretudo através de perguntas que vocês podem fazer a si próprios, e que eu acho que são pertinentes no contexto de todos os países da região. SADC, mais especificamente, são pertinentes em algumas regiões dentro de seus países. Como são recrutados os trabalhadores, que trabalho fazem, qual é como se desenvolve o dia de trabalho deles, qual é a qualidade de vida que eles têm, qual é o tipo de vida que eles levam. Tudo isso pode conduzir a boas histórias, e aqui temos muitos recursos, há um número enorme de perguntas, cerca de 35 ou 40 perguntas, e eu estou mais do que certo de que se vocês passarem por todas essas questões e conseguirem fazer uma ligação com a área de trabalho em que vocês estão atuando, pode ser a capital de uma cidade, pode ser uma cidade fronteiriça, pode ser uma região tradicional de chegada dos migrantes ou de partida de migrantes. Vocês vão encontrar histórias para contar ligadas ao desenvolvimento econômico, ligadas ao aspecto jurídico, histórias de discriminação também. Isso vai lhes ajudar a criar histórias interessantes. Um último comentário, e vou encerrar a minha parte, é o seguinte: como como encontrar respaldo. Este também é um ponto muito importante, o apoio. Macum estava dizendo como vocês podem ter o apoio da chefia, da direção, dos editores. Como jornalistas, eu elaborei histórias que tiveram um importante impacto nos países e na própria região, e partilhei com eles algumas ideias que, portanto, nós colocamos ali perguntas muito importantes, essenciais, e muitas vezes, para elaborar essas histórias, é fundamental, e eu acho que a Covid nos ajudou a entender muitas coisas que podem ser feitas em remoto, mas também para ter acesso às histórias, nós temos que estar lá onde as histórias estão acontecendo. Isso requer o quê? Apoio, equipamento, tempo. Bom, eu não quero entrar em mais pormenores para respeitar o tempo, mas eu gostaria que estivessem inteirados a respeito disso, estivessem a par da existência desses instrumentos. Esse instrumento está lá para ser utilizados. E, para além dos fóruns da academia, nós podemos debater, e eu posso mostrar outros recursos interessantes dentro do kit de ferramentas. Nós temos mais de 150 links. Eu vou indicar alguns para vocês, mas vocês vão ver que isso, vocês vão ter é uma fonte de ideias para saber como colaborar e a o aspecto principal do projeto SAM é ter esta visão regional e obter o máximo benefício. Podemos ter aqui jornalistas da África do Sul, Lesoto, que trabalham juntos sobre os fluxos migratórios em ambos os países. Isto também é um ponto importante, muito importante. Vamos ver, nós já vamos ver exemplos de matérias importantíssimas que foram realizadas em conjunto com jornalistas de 2 países. Estamos falando de pessoas que estão se movendo. Então, enquanto nós estamos contando as histórias, nós temos, às vezes, só um lado da história, e se nós tivermos a possibilidade de incentivar e de ajudar a realização de um texto, de uma análise que seja
que passe pelos dois lados das fronteiras no fluxo migratório, eu diria que seria causaria um impacto ainda maior, seria o máximo. Bom, por enquanto é tudo. Fico por aqui. Muito obrigado, Charles. Realmente foi muito inspiradora a sua apresentação. O instrumento, a caixa de ferramentas de que o Charles estava falando está na plataforma e vocês podem acessar. E se quiserem colocar perguntas que estão ligadas com uma história que estão construindo agora, ou alguma ideia que tiveram, que querem partilhar, estaremos à disposição e Charles estará à disposição para responder as perguntas. E vou voltar a falar com o Charles para ver como proteger as fontes vulneráveis, como proteger vocês mesmos quando vão no campo, no terreno, para trabalhar, como entrar em contato com as fontes, para elaborar entrevistas, para organizar essas entrevistas. Mas eu agora gostaria agora de passar o microfone para a Carolina, com a perspectiva de como influenciar os decisores políticos, como influenciar os próprios migrantes com métodos para que as histórias sejam claras, tratando de assuntos tão complexos. Nós estamos na era digital, todos acessam a mídia social para partilhar histórias e manchetes, tudo está online. Então, eu gostaria de saber, da Carolina, como nós podemos melhorar, como podemos comunicar melhor as questões importantes da migração, uma perspectiva, e sobre como nós podemos tratar com toda esta complexidade que todas as organizações estão expressando, e tanto para os migrantes que não têm acesso muitas vezes à informação, mas também para o público geral, para que conheçam qual é a realidade. Então, eu vou passar então o microfone à Carolina, mas peço, por favor, que não deixem de colocar suas perguntas na caixa de bate-papo. E passo o microfone para a Carolina. Muito obrigada, Macungo. Em primeiro lugar, eu estou felicíssima de estar aqui, queria dizer que estou felicíssima de estar aqui e agradeço muito. Bom, eu até não sei nem por onde começar, eu sou tão apaixonada por este tema, é algo que eu faço todos os dias, que tanto da perspectiva do jornalista, como das agências de comunicação, de fato, nosso objetivo realmente é ter a história certa. Portanto, nós estamos tratando de políticas e questões de desenvolvimento, e muitas vezes são tópicos que são difíceis de abordar até mesmo. E nós vivemos sempre um desafio, como chamar a atenção do público para assuntos que são tão importantes. Eu gostaria de partilhar algumas coisas que aprendi. Portanto, quando se trata realmente de aprender como explorar as maneiras de apresentar as informações para que sejam interessantes e atraentes, nós tivemos uma excelente experiência trabalhando no campo da segurança social. Eu vou tentar agora partilhar essas informações. Podem ver a apresentação agora na tela? Sim, 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 sim. Vocês estão sim, comunicação e resultado, sim. Neste exemplo que eu estou lhes apresentando, resolvemos que precisávamos criar uma narrativa visual para esta campanha. Então, nós utilizamos os pássaros migratórios como metáfora e utilizamos essa imagem. E nós começamos a estudar o texto da convenção. Não era simples, não é? Não era simples. Então, a primeira coisa que fizemos, para além de criar essa identidade conceitual do nosso projeto, desenvolver a parte de imagem, portanto, proteção social. O que é proteção social? Nós queríamos dar um impacto, queríamos dar corpo a esta informação. Por exemplo, a questão da maternidade, por exemplo, licenças. Bom,
por um lado, nós resolvemos nos concentramos que as pessoas nessa imagem e no conteúdo, mas ainda tínhamos a questão que o texto estava escrito em legalês, em juridiquês, então nós queríamos transformar as pessoas querem conhecer, sim, o conteúdo da convenção. Não. As pessoas que trabalham nos sindicatos, nos hospitais, em companhias de seguros, portanto, eles não querem ler o texto da convenção. É difícil e pode ser cansativo também. Então, nós resumimos com uma linguagem que era bem mais fácil de entender e demos algumas variações. Estes são os artigos, este é o assunto, isso que vocês precisam saber sobre... E essa versão mais popular era bem mais acessível e nós ficamos felicíssimos com os resultados, mas vimos, bom, não é tudo, nós temos que levar isso, temos que criar um formato ainda mais fácil, uma versão ultra popular. E dizer, é para você isso? O que isso significa para vocês? Como isso vai afetar o seu dia a dia, a sua família? Não estamos falando de artigo 1, artigo 2, artigo 3. Nós reescrevemos o texto da convenção, tentando colocá-la na perspectiva dos migrantes e, portanto, é uma estratégia de comunicação que tinha vários aspectos e vários parceiros. Então, temos ministérios, governos, todo o sistema político, e nós tentamos desenvolver uma caixa de ferramentas, um kit de ferramentas que eu vou lhes mostrar agora. Fizemos esta caixa de ferramentas, como eu estava dizendo, com todos esses elementos que fossem também fáceis de utilizar para todos eles. Foi, então... Não vemos a apresentação. Com os pés bem arraigados na realidade e sem voar por cima das montanhas, nós criamos uma linguagem concreta ligada à mensagem que queremos transmitir, como material visual, o conteúdo para a mídia social, para os vários parceiros, e animações visuais. E a ideia qual era? Era para que este conteúdo pudesse ser utilizado por todos. Este é simplesmente o ponto de partida. Este é em termos, às vezes, é preciso de desembrulhar a informação para torná-la mais atraente, mais interessante, mas eu queria também trazer este outro exemplo para vocês, porque sim, os passarinhos foram fantásticos, são lindos, mas dos grandes desafios que nós fazemos face hoje é usar o aspecto visual de uma maneira que seja mais concreta. Estão a ver esta imagem? E é realmente muito interessante. Na minha empresa, nós fazemos realmente, utilizamos muito este aspecto visual, todos estes gráficos, para mostrar efetivamente aquilo que acontece. Depois de visualizarmos estes dados, é muito eficiente para envolver os decisores políticos, porque as pessoas não têm tempo. É preciso realmente captar a sua atenção muito rapidamente. Nós somos muito visuais. Nós digerimos e processamos informação de forma também visual, muito mais rapidamente. Eu trabalhei também durante muitos anos com Kofi Annan, que fazia parte da comissão também da África Austral, no Observatório das Drogas. E uma das coisas que nós fizemos, uma coisa levava à outra. Fizemos também uma infografia e que mostrava a diferença entre diferentes tipos de estupefacientes, portanto, tratava-se efetivamente de algo sobre estupefacientes. Havia uma tabela dizendo, esta aqui é parte da avaliação das diferentes drogas existentes, com base no controlo que tem, até que ponto é que elas são proibidas pela lei.
e qual é o perigo também que tem de acordo com os peritos. E, portanto, o gráfico é muito fácil. Não sei se conseguem ver do lado esquerdo. De um lado, a parte prejudicial e depois os níveis de controle. E aqui conseguimos ver que as drogas podem estar muito sob controlo, como, por exemplo, a Ritalina. Talvez não seja tão má para a saúde, em que a pessoa pode comprar isso por si própria e não cria demasiado prejuízo para a saúde. Isto foi também postado no Washington Post e houve um grande debate em que alguns realmente prendiam-se com esta infografia. Isto ajudou também a conversa, o debate que ajudou a envolver os decisores políticos, porque temos uns dados por um lado e depois temos a parte visual e tudo isto junto ajuda a compreender a mensagem. Era algo que eu queria também dizer. Uma das últimas conclusões, porque realmente eu vou aprendendo também, de uma forma quase que imprevisível, foi algo num contexto também do Campeonato Mundial em África, com certeza lembram-se. E uma das coisas que nós fizemos foi a criação deste guia para o campeonato. Foi realmente uma lição para nós. Aprender, de facto, a captar os momentos que captam a atenção mundial. E foram muito úteis. E foi isso que eu tentei fazer com que os decisores também pudessem compreender isso. Então nós decidimos, e sabíamos quais eram as equipas que iriam jogar na primeira ronda, porque havia o calendário já da primeira ronda, e sempre que uma equipa africana jogasse contra outra, nós mudávamos as estatísticas aqui com os diferentes indicadores e tentávamos ver onde é que havia colaboração entre os países, o que é que não funcionava, o que é que tínhamos que fazer. Enfim, explorávamos diferentes narrativas. E agora estamos a tentar fazer a mesma coisa para o plano africano. Aqui havia também alguns elementos de humor, quem eram os países mais conhecidos, etc. É difícil, de facto, processar essa informação, mas através desta narrativa é muito mais divertido. Foi realmente muito, muito popular junto dos decisores, porque eles olharam e disseram, muito bem, este guia do Campeonato Mundial é tão diferente do habitual para um documento político. A única coisa que disseram é que realmente não havia muito conteúdo sobre o futebol, mas era tudo sobre o desenvolvimento, essencialmente. Tudo isto para dizer que quando falamos em questões mais complexas, os visuais, toda a arte visual é super importante para ajudar, portanto, precisamos ser também criativos e destacar, porque há tanta informação. E outra coisa também é sermos também oportunistas no sentido de saber quando é que é o momento certo para contar a história, porque há muitas histórias fantásticas e temos que encontrar um momento adequado para as contar. Muito bem, vou ficar por aqui e vamos ver o que é que o debate nos leva. Obrigado, Carolina, foi realmente uma boa perspectiva. E vou novamente recordar aos participantes, se tiverem alguma questão para a Carolina, podem sempre colocá-la no bate-papo. Como ultrapassar alguns desafios que provavelmente já encontraram, questões difíceis, como por exemplo o tópico da migração, ou para poder navegar, por exemplo, nos relatórios de forma eficaz. Podem colocar as vossas questões no chat e estaremos aqui para responder. Continuando agora com os vários pontos da Carolina, ter muitos aspectos visuais e conseguirmos ver a oportunidade para colaborar, onde nós podemos partilhar também as nossas histórias. E relativamente agora ao facto de termos também jornalistas de rádio aqui no grupo,
Mas gostaria também de falar sobre a perspectiva de como é que nós podemos criar toda uma séries de televisão ou de rádio sobre a questão da migração e que não sejam tão pesadas e que possam, e que muitas vezes são difíceis realmente para as pessoas compreender, partilhar. Como então criar um conjunto, uma série, por exemplo, para a rádio ou televisão e que fale sobre a migração, os direitos dos migrantes e partilharem também as suas histórias. Nós já temos alguma experiência também para estas séries televisivas ou rádios, mas Carolina talvez possa partilhar a sua opinião sobre isto. Isto tem a ver com a narrativa em torno da migração. É um assunto, de facto, complexo, porque há sempre muita tensão. Diferentes países que conseguiram tratar da questão de diferentes maneiras. Se somos responsáveis da comunicação nas Nações Unidas e que gostamos de fazer então uma série, muitas vezes nós não temos orçamento para isso. Portanto, é necessário encontrarmos as boas parcerias, trabalhar com jornalistas que têm os seus shows radiofónicos, essas transmissões, isso é mais execuível. Mas tem a ver com o contexto local, o que é que as pessoas gostam e mostrar também a parte humana. Isso é muito, muito forte. Outro aspecto é também chegarmos às grandes empresas. Eu penso que foi a Rua Sésamo, aquela série também que falava do ecossistema. Havia uma personagem que era portadora de deficiências de aprendizagem, queriam mostrar a inclusão e agora criaram também uma personagem na figura do migrante. É algo que é muito poderoso. Portanto, se pudermos combinar isto com séries infantis, coisas que já existem. Na África do Sul, por exemplo, perdão, na América do Sul, assim é que é, houve também uma série que falava sobre estas questões. E uma temporada, porque foram várias temporadas ao longo do ano, falava realmente sobre a migração. Isto para dizer que são grandes operações. Tudo depende do acesso que temos para as diferentes empresas. Mas há tantas histórias boas. Tudo tem a ver com sorte, oportunidade, pessoas adequadas, certas e o bom veículo. E não podemos ser tímidos, bater às portas e encontrar as pessoas que acreditem nas nossas histórias para podermos avançar. Obrigado, Carolina. Mas vamos então falar da parte jornalística ou radiofónica. Estou a pensar, por exemplo, um show no horário nobre. Quais são os conselhos que me pode dar para que eu possa criar uma série no horário nobre? Não sou uma jornalista, não sou uma responsável da comunicação, mas para a transmissão, pode ser através de podcasts ou outra, ou através também de registros nacionais. Mas eu quero mostrar as questões da migração com diferentes perspectivas. O que é que me pode dizer? O que é que eu tenho que pensar ou atender? No sentido de criar essa série no meu show. A minha resposta é que, quando falamos de questões da migração, refugiados, nós temos que pensar quem é o nosso público. Vai ser um show de rádio? Queremos depois mostrar o que é que queremos na perspectiva da migração, qual é a parte mais hostil, pessoas que podem trazer um valor acrescentado à comunidade. Os dados mostram que, de facto, os migrantes podem também trazer algo para a economia do país para onde vão, ou para a região onde vão. Isto não tem a ver só com a decisão política, portanto, isto tem a ver também com o público. Migração não é o tema principal.
porque as pessoas gostam de histórias fantásticas e há histórias fantásticas da migração. A parte trágica, é verdade, migrantes que de facto se tornaram pessoas de sucesso nesse país ou que tiveram carreiras de sucesso, carreiras profissionais. Eu começaria por essas histórias de sucesso que realmente se destacam. E depois a questão da migração irá aparecendo gradualmente, dizendo que são estas 10 histórias que eu tenho, 10 histórias de sucesso. E sabem como é que estas histórias se vêm? São de migrantes. Houve um jogador de futebol que era um refugiado do Afeganistão. Aliás, ela era uma jogadora de futebol e o pai dela também foi perseguido pelos Talibã, depois passou para a Dinamarca, estudou medicina e hoje é uma profissional de futebol. E toda a sua história, o facto de ir para uma faculdade de medicina, que também a pessoa pensa, bom, ela é refugiada, o pai foi perseguido pelos talibãs. Enfim, tudo isto, vejam, por exemplo, os pais e o Steve Jobs, por exemplo. Eu começaria com histórias de sucesso, porque as pessoas gostam desse tipo de histórias. As pessoas normalmente ficam muito fascinadas com isso. Nós queremos ouvir tudo o que aconteceu. Portanto, se nós encontrarmos esse tipo de narrativas, então, dizendo se eram pessoas migrantes, todo o impacto vai ser diferente. Eu acho que vai ao encontro daquilo que o Charles dizia há pouco, que é criar estas histórias de forma a que se possa partilhar também e contribuir também com a vida dos migrantes. Gostaria também de ouvir agora a opinião do Charles. Obrigado, Makungo. Na sequência da apresentação da Carolina, eu acho que temos aqui um grande desafio à nossa frente, de forma coletiva. Encontramos-nos num momento em que há uma invasão de informação. Se realmente queremos passar a nossa mensagem, nós temos de encontrar mensagens que possam captar a atenção, porque nós estamos sempre nesta batalha da atenção. Infelizmente, aquilo que nós assistimos de forma global, em termos de relatórios de reporting da migração, é que há esta tendência a passar por estes filtros da informação e na produção de conteúdos, e que faz com que o público, e era isso que eu dizia ontem, tenha a tendência a ter estas notícias sensacionalistas. E o que acontece é que ou é histórias negativas ou dramáticas. Negativas muitas vezes são para ganhos políticos. Nós estamos agora numa campanha presidencial no meu país, estamos no início dessa campanha presidencial, e ainda ontem tivemos 2 debates presidenciais e a questão da migração estava em todo o lado, dizendo, nós passamos por tempos difíceis, tivemos a Covid, problemas económicos, tivemos os confinamentos, mas podemos garantir-vos que tudo está ok. O único problema é migração, porque há demasiados estrangeiros no nosso país. E que se acham que a vida que a vida realmente não está bem, é devido a esta situação. E, paralelamente, há este discurso de que se nós não tivéssemos trabalhadores migrantes durante a Covid, nós não teríamos sido capazes de ter, por exemplo, transportes, a indústria alimentar, etc. Enfim, a economia teria colapsado sem a ajuda destes trabalhadores. Portanto, eu estou de acordo quando a Carolina diz que nós temos que chamar a atenção, temos que produzir histórias que possam surpreender,
e também chamar a atenção dos nossos leitores. Mas, ao mesmo tempo, temos que também reconhecer que a esmagadora maioria dos trabalhadores não tem efetivamente uma história sensacional para contar. E, da mesma forma que a maioria das pessoas nesta formação não tem necessariamente uma história sensacional ou sensacionalista para contar, o que não significa que não tenham as suas próprias histórias individuais com as quais nós possamos aprender e temos que aprender. Portanto, este é que é o desafio. E o que eu acho interessante, o facto de nos projetarmos numa série televisiva ou até num programa de rádio, é que a pessoa não está necessariamente a basear-se aqui nas notícias do dia, mas sim dizendo, bom, poderíamos ter, por exemplo, uma vez por semana ou uma vez por mês para discutir destas questões. Às vezes há alguma coisa que é realmente sensacional para se falar, ou só porque um jogador de futebol, por exemplo, ganhou um campeonato de futebol porque tem um contexto de refugiado. Mas, ao mesmo tempo, podemos olhar para também contribuições mais do cotidiano e que faz com que a sociedade funcione. E que também as questões da inclusão e que não se destaquem forçosamente os migrantes na nossa sociedade, mas que mostrem que as nossas sociedades são um tecido feito de migrantes, não migrantes, e que, ao fim e ao cabo, o estatuto migrante não é necessariamente o estatuto mais importante. E era isso que eu queria dizer. Só para completar aquilo que o Charles disse, eu estou plenamente de acordo. A grande parte das histórias não são sensacionalistas ou sensacionais. No fundo, ajudam a levar a cabo esta conversa. No entanto, se olharmos para boas histórias, elas não têm que ser sensacionalistas, mas pelo menos têm que ser emotivas. E é algo que nós podemos... Não se consegue fazer, efetivamente, porque a nossa vida está cheia de emoções e se nós conseguirmos fazer isso, podemos fazer a diferença. Já não sei onde é que eu vi isto. Fizeram uma experiência de uma ONG que tinha criado uma brochura para angariação de fundos. A brochura na capa tinha o nome, ajuda as crianças, os fundos que nós queremos obter, enfim, a informação típica dessa ONG. Por favor, faça os seus donativos. E depois havia também na capa uma infografia. E fizeram uma experiência. Mudaram essa parte infografia para fotografias, dizendo, em vez de dizer que é isso que nós queremos, puseram uma fotografia de um jovem com o seu nome, dizer, se me derem dinheiro eu consigo ir para a escola. E testaram. As pessoas ligaram-se automaticamente à história dessa criança, desse jovem. Por isso, as pessoas, e ao fazer esse teste com essa brochura, estavam muito mais propensas a dar os seus donativos, a olharem para essa fotografia do que na capa anterior. Porque isso tem a ver com sensações e nós podemos criar histórias fantásticas, mas temos que trazer essa parte emotiva. E com a série não precisa de ser 100% sobre a migração. Tem que ser uma série televisiva que seja interessante, sobre a prosperidade, etc. No fundo, o que é que o ser humano quer e gosta? E eu misturaria as duas coisas, porque se tivermos só o segmento da migração, vai ser muito fastidioso e não é isso que se pretende. Tem que ser algo que tenha que ser também aligerado diariamente e tem a ver também com as nossas emoções. Obrigado a ambos. Eu penso que aqui a lição é que podemos combinar isto também no tecido social. Não é apenas só destacar ou histórias que sejam de colaboração e que mostrem efetivamente como é que os seres humanos, a comunidade se desenvolvem, mas
fazer com que estas histórias realmente se combinem e partilhar depois todas essas ideias. E não vejo questões aqui no bate-papo. De facto, para comunicadores, os senhores são muito silenciosos, mas vou só então concluir a nossa primeira parte e vou pedir ao Charles que nos dê algumas indicações como podemos proteger também fontes vulneráveis e também proteger os jornalistas, os repórteres quando vão para o exterior, como proteger então essas fontes. Obrigado, Charles. Ou então voltar à minha caixa de ferramentas. Há muito mais coisas que eu poderia dizer nesta sessão de hoje e eu julgo que já nas últimas sessões já falámos sobre várias questões e ultrapassamos o nosso horário. Portanto, eu vou tentar realmente cingir-me ao meu tempo. Já vos falei dos primeiros 2 módulos, compreender a história, encontrar a história, e a segunda parte desta caixa de ferramentas é ver, quando já tivermos a história nas nossas mãos, ou a pessoa vai para o terreno, e é isso que nós vamos falar então das fontes e segurança, e como é que se pode contar essa história de forma eficaz. E muito rapidamente, quero que saibam que neste módulo das narrativas existe um conjunto, uma série que ressoa com aquilo que nós estávamos a falar. E também dou aqui alguns exemplos de jornais que também tiveram experiências interessantes. Ou criar uma série, ou então um calendário das campanhas que foram muito importantes sobre a questão do tráfico humano, ou abusos graves. Um jornal normalmente não vai fazer esse tipo de defesa, mas no momento em que há um consenso sobre a gravidade do problema, nesse caso, o jornal vai então fazer uma campanha para lutar contra práticas abusivas. E nessas campanhas há um exemplo muito concreto da Malásia sobre um esquema estudantil com universidades falsas que estavam a dar vistos aos estudantes para que eles pudessem receber as pessoas no país e depois seriam exploradas e depois de pagarem também as suas dívidas trabalhando. E, portanto, neste caso, a notícia que chamava R-Age, que é um jogo de palavras entre a nossa idade e raiva, e faz exatamente isto. Portanto, antes de falar sobre este módulo, sobre contar a história, é muito fácil navegar nesta caixa de ferramentas, basta clicar, aqui temos também aqui esta casa, portanto, que é a página introdutória, e aqui este módulo tem 2 subsecções interessantes. A primeira prende-se com a segurança. Fala sobre a segurança, sobre diferentes níveis, fala sobre a segurança pessoal, também a saúde mental, que faz parte também da nossa segurança, e também histórias da migração, histórias sobretudo que levam a experiências mais traumáticas e que podem ser difíceis do ponto de vista emocional para os jornalistas, porque a pessoa está exposta a exemplos mais brutais, a violação dos direitos humanos em situações de desespero, que podem também levar muitas vezes à morte. Por isso, é muito importante para os jornalistas sentirem-se motivados. Nos vossos debates podem pensar, olha, isto é um tema que eu tenho que me envolver de forma mais ativa. É importante também termos em conta a nossa saúde mental e termos consciência também de que muitos aspectos relacionados com a saúde mental, porque cuidarmos de nós é cuidarmos das nossas fontes. Por isso, na questão da segurança,
e da segurança pessoal, falamos da vossa segurança e também da segurança não só individual, como das vossas fontes. Portanto, toda esta secção foi também desenvolvida pela Federação Internacional de Jornalistas, utilizando o conjunto de recursos que eles desenvolveram, e Arnes Sagaga, que é o líder para a segurança, o Departamento da Segurança, a nível da Federação Internacional de Jornalistas, partilha também aqui algumas perspectivas muito interessantes e também com jornalistas no terreno. Falamos também da segurança digital, porque temos que compreender que, em várias instâncias, falamos dos vários fluxos migratórios mistos, dos requerentes de asilo, refugiados, vítimas, sobreviventes, tráfico humano, enfim, tudo isto são fontes muito vulneráveis de informação e que, por definição, quando a pessoa é um refugiado, a pessoa saiu do seu país por uma questão de segurança pessoal, porque se sentiu ameaçada, independentemente das razões que levaram a fugir do país. Pode ser por motivos religiosos, étnicos, políticos, orientação sexual. Essas ameaças, enquanto jornalista, a pessoa tem que estar protegida. E a segurança digital é importante também, porque a pessoa pode ter fontes que podem estar ligadas a isto. E, portanto, por último, existe também uma secção, também são a questão dos sobreviventes. Tem tudo nesta secção, efetivamente. Super interessante. Eu gostaria de dar continuidade ao que o Charles estava dizendo quando ele nos levou diretamente para aquela área, vimos as situações de perigo muito grandes e eu vi que, de fato, o jornalismo investigativo desempenha um papel extremamente importante. Com as pessoas, temos aqui pessoas no grupo que abraçam essas histórias e levam a cabo, e, portanto, mas eu creio também que voltamos a quanto nós podemos tornar isso tudo fácil para todos. Eu acho que o processo de construção do jornalismo, não sei se já ouviram falar sobre isso, é um movimento para criar histórias trágicas, dramáticas, não é isso, é simplesmente garantir que o jornalismo desempenhe um papel construtivo na sociedade. Eu sei que todos aqui podem compreender como a importância de uma imprensa livre e o papel que desempenha. Bom, agora vou colocar a minha apresentação, acho que já nós falamos a respeito disso. Colocar os migrantes sob uma luz negativos não ajuda, portanto, nós temos que criar um jornalismo construtivo, nós temos que buscar as soluções, nós não temos que focalizar apenas o problema, nós temos que focalizar, vamos ver na prática do trabalho, no trabalho de hoje. Não é dizer, oh meu Deus, essas empresas são terríveis, estão abusando dos trabalhos. Não é isso. O papel agora que temos que desempenhar é justamente mostrar as oportunidades, é mostrar o outro lado e trabalhar lado a lado com os parceiros e com os especialistas para saber quais são as soluções que se podem abordar. Eu acho que agora nós começamos a entender, não apenas ressaltando os pontos-chave, mas também propondo soluções. Está nas mãos dos jornalistas fazer isso. Era assim, eu só queria apenas acrescentar esse elemento no discurso do Charles. Muito obrigada, Carolina, muito obrigada, Charles. Eu acho que vai ser muito útil para todos os participantes. Eles têm à disposição todo esse material, e o Charles já colocou os links no bate-papo. Ali poderão encontrar todas as informações sobre a segurança, como encontrar uma história, como contactar as fontes, como proteger as fontes, etc.
Eu acho que podemos encerrar, então, esta sessão. Vamos, então, devolver o microfone para o Fernando. Vamos ter, então, 10 minutos de pausa e depois vamos dar início para a segunda sessão com Vincent. Fernando, o microfone é seu. Muito obrigado, Macumbo. Agradeço também Carolina e Charles pelas apresentações e comentários. Eu acho que foi uma sessão extremamente informativa e como a Macumbo disse, nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Agora são 9h30. Podemos voltar às 9h45. Antes disso, eu gostaria apenas de lembrar-lhes que vocês podem utilizar a caixa de bate-papo. O bate-papo está ali para isso, perguntas, comentários sobre e vocês podem também postar aqui. Macumbo vai permanecer aqui conosco até o final da sessão de hoje e ela vai poder, então, responder as perguntas no final da nossa sessão de hoje. Então, vamos começar, então, dar início à nossa pausa. E às 9h45, em ponto, vamos recomeçar. Horário de Petróleo. Até já.
So now we are starting the second part of our session today with module 6. That's going to be about monitoring the impact of fair reporting, the media as a stakeholder, partner, critic, and conscious. And for this part of the session, we're going to have basically Charles and Vincent. So we have presentations for you, and as usually, we also have the chat box for questions, answers. So I would like to ask, I think Charles is starting, right? Well, I think Vincent has prepared a presentation. I'll be going also through some elements of the toolkit which are specifically on these elements. But it might be, if you don't mind, Vincent, it might be better for you to start with your PowerPoint, and I'll just pick up on that. Okay, perfect. So Vincent, you have the floor. I think you can share your PowerPoint, right? Yes, I can certainly do that. Thanks very much, and a very good morning to everyone. I'm glad to be back with you. My presentation this morning will be relatively short. Miriam had asked me, this course is about positive reporting on issues of migration. And we know that migration is multidimensional, it is fairly complex, there are a lot of ideas, a lot of perceptions, a lot of views on the issue of migration. And it's important to understand what we refer to as the governance landscape. So when we think about the role of the media, and the title of the session has to do with the media as partner, as critic, and so on. But the media does not function in a vacuum. And so when we think about positive reporting, I think we need to be cautious that positive reporting does not mean that we ignore the diversity of viewpoints, that we ignore issues that are controversial and so on. And so it's important to understand who, in broader terms, who the stakeholders are. So Miriam asked me from a migration governance perspective to just go through the key stakeholders, the roles that they play, and then when we think about the role of the media, to situate it within that particular context. So I have 3 slides essentially that I want to talk about, and my focus is really on the first part of our discussion, which is about the media as a stakeholder and a partner in migration governance. So let me go through this quickly. So let's just think about who the different stakeholders are and the role that they play. And so when we're investigating stories, or when we're thinking of putting together, as we were discussing earlier, for example, a series of radio programs or a series of articles on issues of migration, it's important for us to understand who should we be talking to, where should we be getting the information from, who should we involve in actually participating in our programs or contributing to our articles in terms of information. But the second part of that is saying, when we talk to particular stakeholders, or when we talk to particular organizations and institutions, from what perspective are they talking to us? What is their role? What is their interest in migration? And so, of course, it's inevitable that the first stakeholder or the first partner in migration governance that we would be looking at would be states or governments. And so it's agreed, and I think I've done a lot of work in debating the role of different stakeholders in migration governance, and it's agreed that clearly states or governments are the key stakeholders. And so they are responsible effectively for developing and implementing migration-related policies, migration-related legislation, and regulating and managing migration. So in other words, when we try and balance, when we try and compare the roles of different stakeholders, we cannot get away from the fact that primarily states or governments are in control, right? They effectively design the policy, they determine what happens in relation to migration. Now, of course, they cannot do so in isolation. So migration policy and rules must be, in my view, must be developed in consultation with other stakeholders.
but ultimately governments will decide what that policy will look like, what those regulations will look like, and so on. So it's important that we understand that. But it gets a little complicated because we often think about government as homogeneous, as having a single viewpoint, as having an agreed policy, and so on. But we find, and this is what complicates the issue, that different government institutions or different state institutions, in fact, have very different approaches to the issue of migration. And in many cases, those approaches are quite conflicting. And there are lots of examples where you have one part of government saying or doing something in relation to migration, and you have a different part of government having exactly the opposite approach or a conflicting approach. And so, for example, you would have one or some parts of government departments or ministries really focusing on managing migration for development, and they want to have what we often talk about as a more positive approach to issues of migration, because they say migration is beneficial for development, and therefore our migration policy, our migration legislation and regulations need to facilitate the movement of migrants, and it needs to reflect our interest in managing migration in what's often called the national interest. However, a different part of government, so your law enforcement agencies will have security concerns. They will say, but actually, no, we are concerned about trafficking. We are concerned about trafficking in persons and trafficking in drugs and guns and so on. We are concerned about people violating the integrity of our borders. And so they would argue for a more restrictive approach to migration policy and migration management. And so media reporting must reflect these nuances. So even if as an individual journalist or as a media institution, you have a particular orientation towards migration, so your orientation might be more positive, it's important to reflect these nuances. If we don't, it can lead to a lot of confusion. It can lead to a lot of uncertainty. If we simply report one side or one particular point of view, we ignore the other point of view, it then comes out in some form or the other in the public domain, and it creates a lot of confusion, it creates a lot of difficulty, and it makes managing migration quite difficult. So we need to understand what the different approaches are within government, and it's important in engaging in fair and accurate and non-biased reporting that we actually reflect these different nuances. That doesn't mean that we are reporting in a neutral fashion. So I'm not suggesting let's be neutral here. It is important to advocate for a particular position and a more positive view of migration. And part of that comes out of the stories that we're telling. So we cannot make an argument in absence of evidence, but it doesn't mean that we only look for the positive stories. It's important, as we said yesterday and on Monday, it's important that we have a balanced approach. And part of this is to acknowledge that actually within the governance, within states, between different government ministries and departments, there are conflicting views about migration. At a slightly broader level, individual states also engage with each other in migration policy and governance. And so we have regional economic communities such as SADC and ECOWAS and so on. And we also at a much broader level have economic and political unions such as the African Union. And so on Monday, Gloria presented on a number of different frameworks and protocols, which give us an indication of what the approach of different governments are, what the approach of states are individually and collectively to the issue of migration. And as I suggested on Monday, it's important that part of what media practitioners have to do is to popularize or at least make available the information and knowledge related to all the different frameworks and protocols and so on, including national policies and national legislation. So all of this is state-driven. This part of it is state-driven, and I think from my point of view, part of the role of the media here is to reflect not just what the policies and legislation and so on is, not to just make that known, but also to reflect the diversity and different approaches and to help
people make sense of what it is that is going on. Very important, and something that actually what we are busy with at the moment is an example of this, is the role that intergovernmental organizations play in migration management and migration governance. So there are a lot of intergovernmental organizations that either directly or indirectly have projects and programs related to migration. The manner in which they engage in this is usually to provide technical assistance or advice and support to governments to manage migration. And so some of the international organizations will have very specific mandates. So for example, the ILO deals with labor migration issues. The UNHCR will deal with refugees. UNODC will focus around issues of trafficking and so on. So SAM, the project, the program that's organized this particular event, is a very good example of cooperation between governments and a range of intergovernmental organizations. And so it's important to understand the role that intergovernmental organizations play. In addition, intergovernmental organizations also provide a very useful source of information on global, regional, and national initiatives by international intergovernmental organizations on migration-related issues. And for media practitioners, it's actually important to be familiar with some of the reports that are out there that provide statistics on migration, that provide case studies on migration, and that really give us insights into what is happening in the domain of migration management and so on. So I think this particular event that we have at the moment provides a good example of how media practitioners can engage with intergovernmental organizations to try and understand the migration landscape and get better information around that. Critically important as a source of information, as a reference point for contact with migrants and so on, are local NGOs. There are a lot of NGOs in different countries that either work directly with migrants, and this might include migrant associations, but the idea is that many of them have not just contact with migrants, but they can help us compile the stories. They can help us find interesting information about migration and what is happening. And so they also provide, local NGOs also often provide an alternative point of view with regard to migration policies and migration legislation. And so part of our balanced reporting here is not just to reflect the view of governments in terms of migration and migration policy, but also of civil society organizations, as we often call them. And here, of course, actual migrants themselves are critically important. So either if there's a migrant association, or if there's a local, for example, human rights organization that works with migrants, it's important to establish contact with them and get information about migrants very directly. I think it was on Monday or maybe yesterday, we put emphasis on telling the story of migrants and presenting the human face of migrants, and local NGOs can serve as a useful contact point for helping us understand some of the challenges, some of the complexities, and getting the stories directly from the people who are affected by this. One of the areas that, in terms of labor migration specifically, one of the areas that we need to look at and that we, as media practitioners, we need to be engaging with is the role that trade unions play. Now we know that as part of the role, trade unions are involved in protecting workers. So they advocate on behalf of workers. And it's important that we also recognize the role of trade unions in protecting the rights of migrant workers. So they can help us understand whether in fact we see inconsistencies in labor market policies. They can help us understand the extent to which migrant workers are protected. And this can be done in both countries of origin and countries of destination. So trade unions can actually give us really good insight into what's happening with migrant workers specifically. And so if we know, for example, when we're looking at issues of fair recruitment, when we're looking at issues of
migrant access to social protection. When we're looking at working conditions for migrant workers, trade unions provide an important that kind of information, and they can help us think. Carolina earlier was saying that we need to come up with solutions as well, not just indicate what the problems are. Trade unions can help us think about how we can better protect migrant workers in the workplace. And of course, the counterpart of that is the private sector, right? And so a lot of the debate about migrants taking jobs, migrants displacing local workers and so on, private sector can actually help us understand this better, because within specific economic sectors, they'd have, we hope, they would have a good understanding of the labor market dynamics. They would have a good understanding of the impact of migration on the labor market in specific sectors, whether it is in agriculture, whether it is in construction, and so on. And so it helps us, again, develop the nuance about the impact of migration on the labor market. And so the private sector, in my view, has made an important contribution in helping us understand what our migration policy should look like, specifically in relation to labor migration. And then academic and research institutions. There are a lot of organizations within the SADC region involved in some form of research, some form of analysis around issues of migration. And so again, a lot of reports based on research that have been published. The problem is, or at least I think part of the problem is that a lot of these reports are quite lengthy, they're quite academic, they use terminology that people may not be familiar with. And again, consistent with what we were discussing earlier, it would be helpful for media practitioners to actually help ordinary people understand the contents of these reports. And the reason why that's important, research reports, academic evidence, and so on, can actually help us think about what we know about migration, what the trends are, what the patterns are. So it gives us an analysis and an understanding of migration. And this is incredibly useful for migration policy and programs. And so the extent to which media practitioners can help us understand the migration landscape, what we know about migration, it will also help us understand what we need to do in terms of our migration policies and programs. Someone yesterday asked a question about where do we get access to migration statistics and so on. And so a lot of intergovernmental organizations will have that information, but there are also a lot of research reports produced by academic institutions and organizations that are available in the public domain. And I think it's important, if we want to have a broader understanding and a broader insight into what's happening in terms of migration, that for one, we access those reports, but two, and in some ways more important, ou essa comunicação e fazer com que essa comunicação seja mais acessível e, sobretudo, seja bem digerida pelas pessoas. Enquanto profissional da comunicação, eu não sou um profissional enquanto tal, mas faço parte do vosso grupo, precisamos também de envolver-nos com os intervenientes. Há mais do que aqueles que eu já listei, há uma variedade de organizações e instituições que podem não estar diretamente envolvidas com a questão da migração, mas podem ter um impacto. Envolver-nos com os entes, porque se não refletirmos sobre a complexidade e a diversidade, se vamos passar de um extremo para o outro, como, por exemplo, percepção de que a comunicação só mostra a parte negativa da migração, então não vamos passar para o outro extremo de tudo positivo. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que dizemos sobre a migração. Precisamos também de facilitar a comunicação à opinião pública. A opinião pública tem que perceber o que é isto da migração e a forma como nós também podemos influenciar o discurso. E não é apenas comunicar sobre aquilo que existe, mas também de uma forma muito concreta, equilibrado, justo, preciso
E temos que pensar cuidadosamente na forma como nós influenciamos o discurso público, tal como nós dizíamos no outro dia, através da linguagem que usamos, as histórias que partilhamos, etc. E como diz o título da minha apresentação, tem a ver com a consciência da sociedade em termos da migração. Agora, a consciência é multidimensional e não é apenas uma perspectiva única. Muito bem, vou ficar-me por aqui. Muito obrigado, Vincent. A sua apresentação PowerPoint ficou bloqueada, penso eu, no quarto slide, mas a sua explicação foi tão clara. Mas só para lembrar os nossos participantes de que o PowerPoint do Vincent também vai estar disponível na plataforma eCampus, portanto podem sempre ir depois rever, mas a sua apresentação foi perfeita e foi muito clara para todos os participantes. E foi por isso que eu não interrompi. Passo agora a palavra ao Charles. Não sei se vai só comentar. Obrigado. Sim, gostaria de comentar a apresentação do Vincent e apenas para dizer que há os elementos que podem encontrar na caixa de ferramentas Just an overview, but it's true that online. some of the elements of what Alguns dos elementos que o Vincent sublinhou estão também presentes na nossa caixa de ferramentas. E relativamente àquilo que dizia o Vincent, gostava de dizer o seguinte. E para a nossa debate, peço desculpa, alguém está a tocar a campainha e eu tenho mesmo que ir atender. So meanwhile, maybe Makungu, would you like Bom, to? Entretanto, talvez a Makungu queira fazer algum comentário relativamente à apresentação do Vincent. Não é necessário. O Charles já está de volta. E peço desculpa pela esta interrupção. Se queremos realmente apresentar histórias impactantes, nós temos que ter em conta aquilo que o Vincent disse. Não é uma visão distorcida da realidade. Temos que garantir, e isto é especificamente para os jornalistas na sala, precisamos de ser realmente imparciais relativamente àquilo que nós comunicamos. Informação factual, documentada e múltiplas fontes de informação e refletir a diversidade de opiniões que podem existir na sociedade. No entanto, para isso nós temos que estar muito bem informados. É que nós temos tendência a observar o seguinte. Em alguns exemplos, os jornalistas têm falta de um determinado conhecimento sobre alguns aspectos da migração. E já vimos que a migração pode ser muito complexa na região SADC. E, portanto, tendem a ser dominados pelas suas fontes de informação. Nós não falamos todos os dias da migração em todos os países. Mas no meu país estamos agora a avançar com uma campanha política e falamos muito sobre a migração. E um exemplo que me chama a atenção, e aqui eu acho que os jornalistas têm um papel a desempenhar. Ainda ontem, no debate político, um representante do nosso governo fez esta observação sobre refugiados, dizendo: estamos muito contentes com aquilo que estamos a fazer, porque aceitamos menos de metade dos refugiados do que os nossos países vizinhos, que é a Alemanha. E não havia jornalistas na sala naquela altura para, no fundo, levantar a questão e que seria:
Será que é positivo para um país aceitar menos de metade dessa observação? Isto não tem nada a ver com a Convenção de Genebra de 1951. Um jornalista bem documentado sobre as questões da migração e refugiado teria respondido ao ministro dizendo: nós não podemos olhar para uma percentagem específica da aceitação, por exemplo, de requerentes de asilo. O que nós temos que ver é estar de acordo com a Convenção de Genebra e que diz aceitar todos os pedidos de requisito e ajudar todos os indivíduos que respeitam a Declaração de Genebra. Um representante político que utiliza a migração como uma arma política, no sentido de dizer aos seus cidadãos que vai haver menos pessoas estrangeiras que vão dar entrada no país, porque nós não vamos aceitar os pedidos de requerentes de asilo. Não faz sentido, porque isso não corresponde também à convenção que foi assinada e que ele deverá seguir. Of journalists should not be in the report. O que eu quero dizer com isto é que o jornalista tem que apresentar análise factual com base nos instrumentos e obrigações jurídicas dos diferentes intervenientes. Isso é muito importante. A questão do tráfico humano é um outro exemplo. Em muitos países, vemos a forma como os mídias se referem ao tráfico humano, se referem às pessoas. São normalmente também pessoas que, de facto, se comprometeram a um crime, a um comportamento criminal. E servem como bodes expiatórios, de facto. E há muitas fontes de informação e a forma como também, enquanto os profissionais da comunicação devem apresentar os factos. E é por isso que, e só mesmo para concluir, na caixa de ferramentas nós temos passado em análise as várias secções e nesta secção aqui, obter a história, e nomeadamente na parte das fontes, há pouco falava então dos sobreviventes, mas há também material sobre trabalhar com outros grupos de apoio, de defesa, o mundo académico, tudo isto alinhado com aquilo que o Vincent falava há pouco, os diferentes tipos de peritos que podemos também, com quem nós podemos trabalhar para chegar a estas ideias. E só para concluir, há uma parte na caixa de ferramentas que se chama Following Up, portanto, dar seguimento. E aquilo que nós vemos aqui ou discutimos aqui, é o que é que acontece depois da comunicação ser feita, como é que nós podemos medir o impacto. Mas também a importância da especialidade na comunicação da migração. Obviamente que a atribuição de prémios tem um papel fundamental, porque pode ajudar os jornalistas a aumentarem o seu perfil. Para se tornarem uma voz respeitada na sociedade. E, portanto, isto é que leva depois à especialização, para a pessoa ser reconhecida enquanto um jornalista ou um comunicador da migração especializado. No início, com a Carolina, falávamos sobre como é que nós podemos encontrar histórias ou histórias impactantes. Isso é importante quando nós queremos criar o nosso perfil e aumentar o nosso perfil. Agora, na paisagem dos mídia, enquanto fonte
estas fontes impactantes vêm diretamente para si, porque as pessoas que querem realmente ter a sua história projetada vão contar com o vosso apoio, porque sabem que vocês são uma fonte importante e fiável quando falam, por exemplo, em questões da migração. E podemos encorajar a cada um dizendo: se consideram que aquilo que já dissemos desde o início desta semana tem a ver com os vossos valores e que é importante, então vale a pena passar algum tempo e tentar especializar ou pelo menos aumentar o nível de conhecimento destas questões. E desta forma, os jornalistas terão menos tendência a dominar o debate público com fontes de informação e vão ser capazes, nessa altura, de alcançar diferentes fontes de informação também dos seus parceiros, etc. E eu acho que aqui é que é o ponto fundamental. Okay, thank you very much, Sean. I see we have one question here. Actually, it's a comment. Temos aqui um comentário no chat. Eu vou só ler. That's from, the comment is from Ashok Bihari. O comentário do Ashok Bihari, das Ilhas Maurícias. E diz: nas Maurícias há muitos que defendem os direitos dos trabalhadores migrantes, nomeadamente os sindicatos, mas a percepção geral da população sobre os trabalhadores migrantes é mais negativa do que positiva, por alguma razão. Algumas dessas razões são compreensíveis e outras têm a ver também com a falta ou má informação. Aqui, os jornalistas é saber como é que podem comunicar de uma forma razoável e justa, sem serem, de facto, serem apontados como sendo pró ou anti-imigrantes. Sim, eu gostava de reagir e responder. Isto vai ao encontro daquilo que eu e o Vincent dizíamos há pouco, que é o grande desafio. Não só na questão da migração, mas também sobre várias questões. No debate político, vemos aqui uma polarização, direi eu, e um dos grandes exemplos, vimos isso na sociedade americana nos últimos anos, a ideia de que há sempre duas partes da sociedade que analisam o mesmo problema. É como se houvesse dois espaços aqui dos mídia, em que um considera que um é completamente fake, falso, e depois há esta enorme polarização, dizendo que a pessoa tem que ser pró ou tem que ser anti-migrantes. E é verdade que é um desafio também para os jornalistas encontrarem aqui o bom caminho, a boa via, para que não sejam encarados como sendo realmente parciais, porque é apenas uma das partes que nós vemos na nossa sociedade. E esta questão dos problemas migratórios existem no mundo inteiro atualmente. E esta divisão não é feita com uma análise factual. Tem a ver, como foi dito, com má informação. Mas é fundamental para os jornalistas de estarem bem informados. E é por isso que, quando o Vincent
referiu que é importante também contar histórias positivas, mas não se focar exclusivamente nas partes dessa história. Não sei, Vincent, se queres comentar também, mas de facto este comentário aqui no bate-papo é importante. Tem a ver com um grande desafio. A resposta também tem que ser, não é assim tão fácil, é bastante complexa, na verdade. Vincent. Sim, eu julgo que é um exemplo interessante, aquilo que o Ashok refere. Ou seja, atacar o mensageiro em vez de se concentrar na mensagem. Ainda há uns anos pediram para eu escrever também sobre as políticas migratórias na África. E quando eu escrevi a minha opinião sobre essas políticas, aliás, dediquei algum tempo para analisar as coisas positivas nesta política migratória e também os aspectos negativos. E fui muito negativo relativamente àquilo que estava na política. Eu só estava a expressar a minha opinião na altura. E o conselheiro para o Ministério atacou-me. Bom, este tipo não tem qualquer ideia do que está a dizer. Ele só adora os migrantes e quer minar o desenvolvimento do país, encorajando mais migração. Ora, ele não disse absolutamente nada sobre o conteúdo do meu artigo. O ataque era para mim, sobre quem eu era, e a sua conclusão de que, bom, eu não era a pessoa adequada para refletir sobre as questões da migração. E eu respondi-lhe. Eu disse, olha, ouvi aquilo que me disse sobre a minha pessoa, mas não levanta qualquer questão relativamente aos pontos que eu abordo. E o Charles tem razão, o debate está tão polarizado, as pessoas têm visões tão estabelecidas que quando expressamos uma alternativa ou outra, as pessoas nem sequer ouvem. Ou nem sequer escutam e focam-se sobretudo naquilo que, no seu ponto de vista. Portanto, pode ser difícil, às vezes, envolver-nos num debate sensato e fazer com que as pessoas pensem de forma diferente. Isso representa um grande desafio. E, portanto, a questão é, será que estamos disponíveis para nos acusarem quando somos pró-migrantes ou quando estamos a comunicar factos e comunicar de forma não parcial? E outro exemplo, do fórum, alguém escreveu, acho que era do Botsuana, que deu o exemplo também dos jogadores de futebol, que no final do jogo não queriam voltar para casa. Bom, a pessoa pode concluir aqui a história. A impressão que de facto fica é que porque que estes jogadores de futebol estão aqui, migrantes estão aqui, porque é que eles não voltam para casa? Mas a Convenção de Genebra estabelece que todos têm efetivamente o direito de pedir, requerer asilo. E, portanto, aqui já não são apenas os jogadores, por exemplo, de um certo país, como sendo pessoas que causam problemas, mas sim pessoas que têm o direito também de requerer asilo. Obviamente que a pessoa pode ser atacada pelo facto de defender esta ou aquela posição de um determinado migrante. Mas isto faz parte, penso eu, de quando comunicamos histórias não só sobre a migração, mas de uma forma global, enquanto jornalistas. Aqui, na África do Sul, muitos jornalistas que falam sobre a corrupção e depois são acusados de anti-governo, anti-político, etc. Mas isso é que nos vai parar e travar de contarmos histórias? Não. É importante que a informação seja realmente lançada no domínio público. E eu vou concluir. Será que estamos disponíveis, efetivamente, a mostrar e defender, efetivamente, esta posição, ir contra aqueles que são, de facto, anti-imigrantes, etc. E também refletir esta diversidade, no fundo, das nossas contribuições. Thank you very much, Vincent and Charles. So we're getting at the end of our session today. Muito bem, estamos a chegar ao final da nossa sessão de hoje. Gostaria de dar a palavra a Makungo
para que nos dê alguma informação sobre as sessões da próxima semana. Para a semana temos 3 sessões, uma segunda, quarta e quinta-feira. Serão debates abertos e a Makungu vai explicar-nos o que vai acontecer então na próxima semana, ao longo destas 3 sessões. Obrigado, Fernando, ao Charles, ao Vincent, muita informação nesta sessão. É muito importante para os jornalistas realmente serem parceiros também neste projeto da migração, ajudar as comunidades sobre estas questões. Na próxima semana teremos de facto 3 sessões, a primeira, segunda, e depois quarta e quinta. A próxima sessão vai ser conduzida pelas diferentes agências. O Vincent referiu na sua apresentação sobre o projeto SAM, composto por 4 agências, a OIT, a IOM, a OIDC e a UNODC, portanto, o Observatório contra a Droga. E, portanto, algumas análises sobre os pontos-chave deste projeto, já referimos alguns, nomeadamente na sessão de abertura com a Glória, mas apenas só para mostrar-vos o que é que vamos fazer para a próxima semana. Nós estamos a programar campanhas dos mídia. Queremos preparar, no fundo, para as 4 campanhas que vão ser lançadas ou que já foram iniciadas também em 2020, na região SADC. A segunda, promover também o estatuto para os estatutos migrantes. O terceiro é a imagem positiva dos migrantes, reconhecendo a contribuição também para o desenvolvimento da região SADC, que faz parte também do debate que tivemos ao longo deste curso. E a última campanha é sobre os direitos e responsabilidades de pessoas afetadas. Portanto, para prepararmos tudo isto, queremos que nos ajudassem a identificar as mensagens-chave para um debate aberto sobre mensagens principais sobre estas questões. Sobre os trabalhadores migrantes, será a primeira, que será conduzida também pela OIT e também para a Organização sobre as Migrações, a OIM. A segunda, migração irregular, tráfico de pessoas, contrabando de migrantes, pela UNODC. E a última, um debate sobre pessoas afetadas. Aqui com mensagens-chave em que vamos ver pessoas e que vão também ser conduzidas pelas agências das Nações Unidas. Enfim, organizamos tudo isto de tal forma que as nossas sessões pudessem ter apresentações sobre áreas-chave e essas questões que eu já referi, com terminologia. Falamos sempre de pessoas afetadas, mas ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas. E, portanto, vamos detalhar quem são essas pessoas. São normalmente requerentes de asilo, refugiados, deslocados, etc., ou apátridas, etc. E, portanto, vamos ter esse debate ao longo dessas sessões, apresentadas pelas agências, e depois iremos abrir o debate com a sala. Gostava, efetivamente, que a nossa sala fosse mais interativa, com mensagens-chave, para que possamos, então, lançar isto depois nos meios de comunicação e começar depois as nossas campanhas. Eu espero que na próxima semana também se juntem a nós. Já há materiais sobre isto, já há um glossário ou glossários na plataforma eCampus sobre a questão do tráfico humano, contrabando de migrantes, apátridas, etc., trabalhadores migrantes, etc. E, portanto, já podem começar a ler e a prepararem-se em termos de conhecimentos e de posicionamento que queremos abordar na próxima semana.
E, portanto, estou ansiosa realmente em ter-vos aqui conosco na próxima semana e falar sobre estes assuntos. Fernando, passo-te a palavra. Obrigado, Makungo. Gostaria de agradecer a todos os nossos oradores desta sessão de hoje, agradecer à nossa equipa de intérpretes, e os intérpretes agradecem. E vemo-nos então a todos na segunda-feira, às 8h30, hora local. Desejo-vos um bom resto de dia, bom fim de semana. Fiquem bem e vemos então na segunda-feira. Obrigado. Thank you, everyone. Thank you. I just tried one of my ticket platform and I can see his response. So